A história de uma sociedade não é uma linha reta. Ela é um tecido cheio de remendos, feito de lembranças, silêncios e disputas. Quando falamos da ditadura militar de 1964, esse tecido se torna ainda mais marcado por contradições. Neste vídeo, vamos explorar como o historiador Marcos Napolitano interpreta essa relação entre história e memória sobre um dos períodos mais controversos do Brasil. Para Napolitano, a memória da ditadura é um verdadeiro campo de batalha. De um lado, estão os que veem o período como um golpe de Estado autoritário. Do outro, aqueles que defendem a narrativa de que foi uma revolução para salvar o país do comunismo. Mas, para além dessas visões opostas, é preciso entender que a ditadura não foi apenas uma troca de governo. Ela atingiu vidas, destruiu famílias, interrompeu sonhos e deixou cicatrizes que atravessam gerações. Napolitano nos lembra que os vencedores de conflitos sempre tentam reescrever a história para justificar seus atos. No Brasil, os militares se apresentaram como criadores de uma nova ordem social, mas, ao mesmo tempo, defensores da ordem tradicional. Com o tempo surgiu a chamada memória hegemônica, uma narrativa que relativiza o golpe e coloca a culpa igualmente na extrema-direita e na extrema-esquerda. É a chamada teoria dos dois demônios. Essa versão ajudou a sociedade a buscar uma reconciliação, mas também nivelou a violência do regime militar com a da oposição armada, obscurecendo responsabilidades. Outro ponto importante é que a memória da ditadura não pode ser vista apenas como um embate entre direita e esquerda. Dentro de cada lado, havia divisões. Na esquerda, por exemplo, o PCB criticava os grupos armados, que, por sua vez, acusavam o partido de ser pacifista demais. Cada grupo criou sua própria versão da história para justificar escolhas e derrotas. O acesso aos arquivos da repressão continua sendo uma questão delicada. Muitos documentos seguem secretos, o que alimenta disputas sobre o que realmente aconteceu. Por outro lado, os testemunhos das vítimas, livros e filmes se tornaram essenciais para reconstruir a verdade, embora a memória individual também tenha limitações. A criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2012, foi um marco para enfrentar o negacionismo e reconhecer oficialmente os crimes cometidos pelo Estado. O Brasil avançou em políticas de indenização e reconhecimento de desaparecidos, mas parou na responsabilização. Sem punição, a memória coletiva ainda oscila entre narrativas antigas e novas tentativas de contar a história de forma justa. Para Napolitano, a ditadura continua sendo um tema aberto, presente nos debates públicos nas escolas e até nas conversas de família. A ditadura militar não é apenas passado. Ela vive na memória coletiva, lembrando-nos que a história é feita do que escolhemos lembrar e do que decidimos esquecer. Tem uma consideração apenas que eu vou responder antes, porque eu acho que ela é importante para a democracia do Brasil. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga. Não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia,
na Guerra da Argélia, não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade, é isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos, e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho um imenso orgulho.